Muito bem, vamos partir para uma prática, para nós entendermos como é que é a construção de componentes. Nós vamos construir um componente que ainda não é o ACBR ponto, um componente bem simples, tá? Eu vou querer fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui um label, mas eu vou querer que esse label ele fique piscando. Legal? Então nós vamos construir um componente, né, para que o label ele fique piscando para o usuário, né? Então nós podemos já fazer aquelas perguntinhas, né? O componente que eu vou fazer é um componente que herda de um componente já existente? Sim, ele herda de um componente já existente. Eu quero todas as propriedades do componente já existente? Sim, eu quero todas as propriedades do label e colocar mais coisas, né? Colocar mais essa característica para que ele fique aí piscando. Tá? Eu vou ter uma propriedade para que ele fique piscando. Legal? Então eu vou herdar de quem? Vou herdar diretamente de TLabel, né, da classe do label, né, que TLabel herda de TCustomLabel. Tá? Se você observar aqui, ó, o label é um TLabel, né, esse TLabel ele herda de TCustomLabel, né? Então todo componente tem uma classe custom acima dela, tá? Eu não vou herdar de TCustomLabel porque eu quero todas as propriedades de label, tá? Legal, como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em componente, novo componente da VCL. Tá? Selecione o ancestral, né? Quem é o pai desse componente que eu vou construir? TLabel. Aqui, ó. Ok. Next. Qual vai ser o nome do meu componente? Qual é a paleta onde ele vai aparecer? Como será o nome da unit? Eu vou fazer assim. Vou criar aqui. Eu tenho uma pasta chamada componentes, tá? E dentro dessa pasta componentes eu vou criar uma outra pasta. Vou chamar aqui de label pisca, né? Um label que vai ficar ali piscando para o usuário, tá? Então o nome do meu componente vai ser TLabel pisca. Vou deixar esse componente na paleta samples mesmo. O nome da unit opa, eu vou chamar a unit de label pisca. Next. Vou pedir para ele criar a unit. Aí está. Vou pedir para salvar. Já deveria ter dado aqui o caminho certo, né? Pronto. E aí está. Bom, aqui eu tenho uma unit. A unit label pisca. Onde eu tenho a interface. Tenho aqui algumas units que ele já usa por padrão. Tenho a classe TLabel pisca, que herda de TLabel, né? Porque eu quero todas as propriedades de TLabel. Eu tenho as várias seções aqui, Private, Protected, Public e Published. Tem o procedimento para registrar o componente. Esse procedimento ele já está implementado. Ele vai registrar o componente na paleta Samples. Qual é o componente que ele vai registrar? O componente TLabel pisca. Tá? Bom, como é que eu vou fazer para esse label piscar, hein? Fazer o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que pensar no label que vai ficar piscando, né, é a velocidade que ele vai ficar piscando, né, vai ficar aparecendo ou não ali para o usuário, né? Então eu vou criar uma propriedade aqui em private chamada f velocidade. Essa propriedade vai ser do tipo inteiro, tá? Legal. Esse f é de field, né? É um padrão que o Delphi utiliza para diferenciar aí do nome
dos nomes que aparecem aqui no Object Inspector, tá? Então F velocidade é a primeira propriedade que nós vamos ter, né? Como é que eu faço para escrever nessa F velocidade ou ler o dado que está em F velocidade? Eu vou criar uma propriedade que vai escrever em F velocidade e vai ler os dados de F velocidade. Essa propriedade ela deve aparecer no Object Inspector? Ela deve aparecer, né? Porque o usuário em determinado momento ele vai setar essa propriedade, tá? Como ela deve aparecer no Object Inspector, eu vou declarar essa propriedade aqui em Published. Então vamos lá, property velocidade, ela é do tipo inteiro, como eu defini aqui, ela vai ler de F velocidade e vai escrever em F velocidade, tá? A princípio eu vou fazer dessa forma. Eu vou até deixar um valor padrão 600 milissegundos, né? Significa que a cada 0,6 segundos esse label ele vai piscar, ele vai aparecer ou desaparecer, tá? A cada quase meio segundo aí ele vai aparecer e desaparecer para o usuário. Para fazer esse controle, né, do label aparecer ou desaparecer para o usuário, eu vou utilizar aqui um timer. Ftimer, ttimer, né? Você já deve conhecer, o Delphi ele tem um componente chamado timer, onde você seta lá algumas propriedades, né? A velocidade lá, não a velocidade, mas o tempo em que ele fica executando o seu procedimento, tá certo? E no caso aqui o tempo que nós vamos passar para o timer é o tempo que o usuário vai selecionar em velocidade. Eu selecionei aqui o ttimer e cliquei, segurei aqui as teclas Ctrl Shift A para ver se ele trazia aqui qual é a unit onde está o ttimer, mas ele não encontrou, né? Se nós tentarmos compilar aqui essa classe, nós vamos nos deparar com um erro, né? O timer ele está dentro de ext controls, tá? ext control ctrls, aí ó, o timer está dentro dessa unit ext controls, tá? Então tranquilo. Meu label piscante ele tem tudo que um label tem, mas ele tem também uma propriedade chamada velocidade. Essa propriedade vai aparecer no Object Inspector. O valor padrão dela será 600. Né? Por enquanto é isso que eu tenho, tá? Mas onde é que eu tô? Eu estou informando aqui é o código para esse label piscar, né? Onde é que eu estou realmente setando essa velocidade, fazendo isso funcionar. Ainda não tem esse código que faz esse label piscante, né? Esse label pisca funcionar, tá? Para isso, eu vou primeiramente criar aqui o construtor. Nós precisamos ter um construtor aqui, tá? Esse construtor vai ter um owner do tipo component e ele vai ser um override porque ele vai sobrescrever o construtor de label. Aí ele vai fazer tudo que tem no construtor de label e alguma coisa a mais, tá? Eu também vou precisar de um destrutor. Destrutor destroy, que também vai sobrescrever o destrutor do label normal, né? Esse destrutor ele faz tudo que o destrutor do label faz e alguma coisa a mais, tá? Legal. Eu vou pressionar então aqui no teclado Ctrl Shift C para ele colocar aqui para mim, olha, os métodos, né? E agora eu vou implementar esses métodos aí, tá? Aqui eu pus a assinatura dos métodos, declarei os métodos, né? Na seção Type. Na seção Implementation eu tenho então que implementar esses métodos. Ok, então eu herdo
do construtor de label, né, do construtor da minha classe Py, e passo um owner para ele, tá? Owner, aí está. Depois eu seto a velocidade. Velocidade por padrão é 600. Esse default que eu coloquei aqui é o default que vai aparecer no Object Inspector, mas eu não tinha setado ainda, né, definido a velocidade. Eu defino no meu construtor, tá? É no construtor que eu também vou criar o meu timer. É no construtor que eu vou definir o intervalo do meu timer. O intervalo vai ser a velocidade. É no construtor que eu ligo o meu timer. E é no construtor que eu digo o que é que o timer vai fazer. O timer ele executa o que está no método onTimer, tá? Então o que é que o meu timer vai fazer a cada meio segundo, quase meio segundo, a cada 600 milésimos, né? A velocidade é essa, eu criei o timer, defini a velocidade, habilitei ele, então a cada 600 milésimos ele faz o quê? A cada 600 milésimos ele vai piscar, né? Piscar. O que é que faz o método piscar? Ainda não faz nada, nós vamos definir ainda, né? No meu destrutor, eu libero o timer e herdo do destrutor de cima, tá? Legal, então eu vou ter que piscar, né? O que é que faz esse método piscar? Onde é que eu defino esse método? Protected, public, published. O método piscar vai estar em published, vai aparecer lá no Object Inspector? Não. Public, vou deixar que ele seja manipulado por outros objetos, outras classes. Vou colocar aqui em protected, né? Assim, as classes que herdarem de TLabel pisca vão ter também acesso a esse método piscar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, procedure piscar sender TObject, Ctrl Shift C, e o piscar aparece aqui para mim, tá? O que é que faz o método piscar? Bom, primeiro eu testo se o timer está habilitado. Se ele estiver habilitado, eu vou trabalhar com a propriedade visible do meu label, tá? Então visible vai ser not visible. Ou seja, a cada 600 milésimos ele vai ficar invisível ou visível, tá? Isso que vai acontecer com o meu label piscante, né? Tranquilo. Então eu já criei aqui a propriedade que vai aparecer no Object Inspector, defini um valor padrão que vai aparecer para o meu usuário. Quando eu colocar um label dentro do formulário, ele automaticamente vai chamar esse construtor, vai setar a velocidade para 600 de forma automática, vai habilitar o timer de forma automática e vai começar a piscar. Ali mesmo no formulário ele vai começar a piscar, né? E se o usuário quiser alterar os 600 aqui, como é que a gente faz, né? Esse é o valor padrão. Quando eu crio o label, ele já está setando 600, mas se o usuário ele quiser alterar essa propriedade, tá? Então nós vamos ter que fazer algo diferente aqui, tá? Eu vou ter que escrever não diretamente em f velocidade no campo, né? Eu vou escrever no método set velocidade, tá? E eu vou ter que criar esse método aí, esse método set velocidade. Nós vamos escrever esse método aqui abaixo de piscar mesmo. Procedure set velocidade valor inteiro. Passar um valor inteiro para ele, tá? Ctrl Shift C. Olha lá, o método set velocidade apareceu ali embaixo. O que eu faço
método set velocidade. Vou fazer o seguinte, olha, vou testar se f velocidade é diferente de valor. O primeiro teste que eu faço é esse, né? Porque se for igual a valor, então não precisa fazer nada, tá? Se for f velocidade, vai ser igual a valor. Se o valor for menor que zero, então f velocidade vai ser igual a zero, tá? Se o valor se o valor for menor que zero, é isso mesmo. Se o valor for menor que zero, velocidade igual a zero. Agora, se a velocidade for igual a zero, né, se acontecer isso que nós estamos setando aqui, então eu vou desabilitar o timer, tá? Se não, eu habilito o timer. Finalmente, o intervalo do timer será igual a f velocidade e eu chamo um visible true. Legal. Pronto, né? Construímos o nosso componente label piscante. Como é que eu faço para utilizar esse componente aí? É muito fácil. Posso até fechar já essa unit. Eu vou criar agora um novo pacote. New Order Package. Pacote criado, tá? Vou salvar esse pacote, né? Vou salvar dentro de componentes mesmo. Componentes, label pisca, package, label pisca, que é só o nome do projeto, né? Pronto. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó, ficou package label pisca.dpk, tá? Esse cara tá aberto aqui, ok? Então eu vou adicionar ao projeto a label pisca pass e vou compilar esse pacote. Opa, existem erros. Aqui, ó, inherited create a owner. Tem um errinho aqui. O erro está aqui, ó. AOWNR, está na assinatura do método, né? AOWNR. Vamos de novo. Project compile. Opa, tá pedindo para eu adicionar isso daí. Eu vou adicionar e pronto, ele já compilou. Salvei. Vou fechar tudo. No meu caso aqui, todos os meus BPLs, que ele agora criou um BPL para mim, eles são armazenados em documentos compartilhados RAD Studio 7 BPL. Olha lá. Package label pisca BPL. O que é que eu faço agora? Eu adiciono install packages. Eu vou adicionar aquele BPL ali, tá? Documentos compartilhados, RAD Studio 7 BPL. Vamos ordenar por data aqui. Aqui, ó. Package label pisca. Abri, ok. Qual é a paleta mesmo que tá? Paleta samples, não é isso? Paleta samples, aqui está ela. Aí, label pisca, tá? Procurei aqui por label P, apareceu aqui o label pisca. Deixa eu criar aqui um novo projeto. Aí está o label pisca. Olha aqui, velocidade 600. Quando eu executo,
Existem erros, por que ele não achou a label pisca? Aqui em opções, eu tenho que informar onde é que está a unit, né? Essa minha unit, ela se encontra em componentes, label pisca. Ok, ok, executei, agora sim. Tem o meu label piscando a cada 600 milissegundos, né? Olha ele piscando bem mais rápido, tá? Se a gente colocar aqui 1000, ele vai piscar a cada segundo. Legal? Então é isso, essa prática foi para mostrar, né, quais são os passos para construir um componente. É bem fácil, bem simples, né? Um componente, aí, no caso, derivado de um componente já existente. E agora nós vamos partir para a construção do nosso componente, né, do componente ACBR ponto.